Fala rapaziada, chegando aqui para falar um pouco, do que aconteceu ontem no estádio da Cidade da Educação, lá em Doha, no Catar. Tragédia? Eu não digo tragédia, rapaziada, Vamos começar a diminuir um pouco, essas questões, essas eliminações do Brasil, até porque elas estão se tornando frequentes, em Copas do Mundo e, pasmem, até em Copa América. Bora falar da partida de ontem. A partir da convocação do Tite, e eu coloquei o Brasil, entre as três seleções candidatas ao título da Copa do Catar. Mas a partir da convocação do Tite, nós sabíamos que ele teria três grandes dificuldades. Ele teria dificuldade nas laterais, ele teria dificuldade no meio-campo e ele teria aquela questão da dificuldade da Neymar dependência, Aquela dependência de Neymar. E foi exatamente isso que aconteceu ontem. Quando nós precisamos de laterais ontem, e nós tomamos o gol em erros do meio-campo de não matarem a jogada. Ali era para matar. Mata a jogada, faz a falta, a jogada se estende lá pela lateral direita e o lateral ele vai correndo, ele não vai de encontro com o jogador da Croácia, ele vai correndo para trás e vai dando mais espaço, E justamente na lateral direita. E sobre o Neymar, foi ele que fez o gol. Outro cabeça de bagre ali chutaria aquela bola em cima do goleiro, mas ele num toquinho só, ele matou o goleiro, driblou o goleiro e botou para dentro. Então, a dependência, se o Neymar não faz aquele gol, ou nós perderíamos a prorrogação, ou teria sido 0-0 e teria ido para os pênaltis igual. Então, aquilo que nós falamos aconteceu. E aí nós temos ali uma prorrogação, 1-0, o maior sofrimento. E aí o dedo do técnico agora, galera, tá? Faltando 5 minutos, para terminar a prorrogação. Você tem ali Casemiro e Fred. Eu, treinador, Casemiro e Fred, vocês não passam do meio de campo. A bola passa, o jogador não passa. Toma amarelo, mas não passa. Aí nós tomamos um gol, gente, com 7 jogadores da seleção brasileira no campo de defesa da Croácia. É sério, gente, o Brasil estava ganhando de 1-0, faltando 4 minutos para finalizar a prorrogação, e nós tomamos um gol com 7 jogadores do nosso time no campo, lá no ataque do adversário. Quem precisava da vitória não eram eles, não era nós. Dedo do técnico. Sobre o Tite, eu elogiei bastante o Tite no decorrer deste ano. Elogiei o Tite também antes da Copa do Mundo, critiquei o Tite na convocação, não concordei com alguns nomes dele, alguns nomes que ele convocou, mas nós precisamos ser corretos aqui. E quando eu falo isso, gente, não é que nós temos a escorraçar o Tite, partir para agressão, e não existe isso. Agora, nós temos o direito, eu tenho o direito, eu sou consumidor, eu compro camisa da seleção brasileira, eu assisto a seleção brasileira, eu sou consumidor, eu tenho o direito de reclamar sim, de uma forma civilizada, com respeito, mas eu tenho o direito, como você tem o direito também, Como você tem o direito de me criticar aqui, eu não concordo com nada que o Jadson fala, é um direito seu, você está me assistindo, enfim. Então, quando eu falo isso, não é da pessoa seu Adenor, mas é do treinador Tite. E o treinador Tite, e eu discordo, até teve um narrador ali do Sport TV, que ele colocou que seria oportunismo agora criticar o Tite e falar que o trabalho dele é fraco. Eu acho fraco. Sinceramente, Jadson vai lá e faz melhor. Eu já falei isso aqui. Não, eu não. Quem está lá é que faça melhor, ele está recebendo para isso. Então ele tem que entregar um trabalho melhor. Nós falamos de um treinador que em 2018 a seleção foi eliminada nas quartas de final. Nós falamos de um treinador que a seleção brasileira em 2022 foi eliminada pela Croácia nas quartas de final. Nós falamos de um treinador que disputou 3 Copas América. Aquela Copa América que para alguns jogadores é um favor ele não ser convocado, para ele não disputar aquele torneio ali. Ele disputou 3, venceu uma, perdeu uma dentro do Maracanã e na outra nós não chegamos nem entre os 4 primeiros. Gente, nós não chegamos nem entre os 4 primeiros da poderosa América do Sul. Então eu discordei do narrador lá, até vou falar, foi o Dandan, Discordei dele, não é oportunismo não, tô me baseando em números e nós estamos falando de seleção brasileira, gente. A seleção brasileira, ela tem que ser mais do que quartas de final de Copa do Mundo, Vamos falar a real.
ou não somos mais como é que é? Somos os melhores jogadores do mundo são os brasileiros. O futebol brasileiro é o país do futebol. Opa, pera lá, eu acho que já não somos mais, ou estamos sendo mal treinados. Ainda sobre o Tite, não gostei, ele fez errado ali. O Modric fez o papel do Tite. Não mudaria nada o Tite ficar em campo ou não ficar na questão de resultados? Talvez não. Mas eu estou falando de um líder. E aí a diferença entre chefe e líder ela é muito grande. Chefe manda. Líder, ele tá junto. Ele dá as coordenadas e tá junto com a galera ali pegando junto. E ontem o seu Tite não foi um líder. Passou longe de ser um líder. O que o Modric fez ontem com o Rodrigo era para o seu Tite ter feito dentro de campo logo após o fim da partida. Para finalizar sobre o Tite, ele entrega uma seleção brasileira. Ele recebeu bem para isso, tá, galera? Ele não fez nenhum favor. Então, por isso que nós temos o direito de criticar, sim. Ele entrega uma seleção com um futebol ridículo, pífio, em 2018 na Copa do Mundo, em 2022 na Copa do Catar, uma seleção completamente dependente de um jogador. Então, o Tite não acrescentou em nada, não agregou em nada para que o futebol brasileiro, a seleção brasileira, melhorasse. Ah, mas o Tite foi campeão do mundo com o Corinthians. Ah, o Tite isso, o Tite aquilo, o Tite é respeitado. Não estou dizendo que o Tite não tem que ser respeitado. Gente, o ser humano, o Tite, seu Adenor, tem que ser respeitado. Agora nós estamos falando de números, dentro de campo, seleção brasileira. Se ele foi campeão do mundo lá com o Corinthians, é problema do Corinthians. Se ele tem o respeito da torcida do Corinthians, tem que ter mesmo, mas eu estou falando de seleção brasileira. Seleção brasileira, o seu Tite foi uma vergonha. Não posso deixar de terminar, né, ali sobre a questão do país do futebol. Soberba nossa, tá, gente? Não somos mais o país. Podemos ser um povo que ama o futebol. Temos os melhores jogadores? Temos jogadores qualificados. A irreverência do futebol brasileiro não tem para bater. Nem os africanos batem isso. A qualidade do futebol brasileiro ninguém bate. Mas não somos mais a seleção brasileira de outrora. Não somos mais a seleção canarinho de outrora. Nós saímos de uma Copa do Mundo em 2018 para a Bélgica. Nós saímos de uma Copa do Mundo em 2022 para a Croácia, gente. Sobre as eliminações em Copas do Mundo e a questão da dependência, né? Nós tivemos aí em 66, a seleção era dependente do Pelé, foi dependente do Garrincha, e por isso aquela campanha pífia em 66, porque fomos dependentes de um jogador. Sempre que fomos dependentes de um jogador, a seleção brasileira fez uma campanha ridícula em Copas do Mundo. Com a eliminação de ontem, o Brasil agora vai amargar novamente o maior jejum da sua história de Copas do Mundo, de títulos de Copa do Mundo, 24 anos. De 1970 a 94 foram 24 anos e agora de 2002 a 2026 também serão 24 anos no mínimo. CBF, não é só encher o bolso não, rapaziada. Tem que apresentar e tem que entregar uma seleção brasileira com qualidade. Menos empresários e mais jogadores com qualidade. Aliás, a convocação do Tite, mais uma vez, me prova que tem que acabar com essa palhaçada de família escolar e família Tite. Tem que jogar quem são os melhores. Ah, mas ele é bom de grupo, ele vai alegrar o vestiário. E eu não estou botando a culpa no Daniel Alves, gente. Eu estou generalizando, eu estou dizendo que seleção brasileira tem que convocar e tem que levar os melhores do momento. Você pode até montar uma base, mas são os melhores do momento. Acabar com esse negócio de família. Ah, mas o cara 3 anos atrás foi meu amigão, isso. Tá, mas ele tá jogando bola agora. Não, então não leva. Acabar com essa palhaçada. Seleção brasileira são os melhores. Se eu fosse lateral direito e tivesse o sonho de jogar uma Copa do Mundo, eu estaria frustrado. Como assim? Pô, me dediquei este ano todo para ser convocado e ele me leva o Daniel Alves? Pô, aqui ó, nariz de palhaço para mim que sou lateral direito e batalhei para isso. Falar do Neymar. Podemos não concordar em tudo, gente, com o extracampo do Neymar. Mas o Neymar ontem, o choro do Neymar, do Richarlison, do Rodrigo, ele me prova, né? Ele me mostra que nós podemos não concordar com muitas coisas do Neymar. Eu tô falando do Neymar agora. E não sou Neymarzete, tá, galera? Eu vou chegar na questão dos pênaltis ali, o que eu acho, tá? Mas a questão do Neymar ali, e aquele choro ali, e aí eu não sou aqui fiscal de sentimento, cada um sente a dor, a sua maneira é direito de cada um. Mas quando eu vejo um jogador chorando com a eliminação de uma seleção, para mim prova que ele ainda tem desejo de vestir essa camisa. Quem viu a eliminação da seleção brasileira em 2006
É que os caras estavam rindo depois da eliminação. É sim, aquele quarteto mágico lá, ou quinteto, né? Se a gente botar o Roberto Carlos junto. Enfim, aquilo ali foi uma vergonha. Então, quando eu vejo o jogador hoje chorando ainda, ele tem o meu respeito. Sobre o pênalti ali, e aí eu vou respeitar a opinião de cada um, e eu tenho a minha. Acho tolice justificar ou querer jogar para cima da ordem das penalidades, quem tem que bater primeiro é esse ou aquele, aquilo dali mudaria o resultado dos pênaltis. Não mudaria para mim. O Neymar poderia ser o primeiro a bater e errar, ele poderia ser o primeiro a bater e o Rodrigo ser o terceiro e errar igual. Então tudo no achismo. Ah, mas ele é o principal batedor. O Modric também é o principal batedor da Croácia e foi o terceiro, né? Terceiro a bater. E alguém tá falando alguma coisa? Não tá. O Romário em 94, mas ele não era o melhor batedor do time, mas ele era o craque do time, ele era a referência pra rapaziada. Ele não foi o primeiro a bater, quem foi o Márcio Santos na final contra a Itália. O Márcio Santos errou. Alguém falou alguma coisa que o Romário foi inconsequente, ele deveria ter chamado a responsabilidade para ele e não ter deixado o Márcio Santos bater? Não, porque o Brasil ganhou, aí tá tudo certo. Em 98 também, contra a Holanda, o nosso melhor batedor não foi o primeiro, ninguém falou nada, por quê? Porque o Brasil ganhou, aí tá tudo certo. Então, querer achar, é a mania do brasileiro de querer sempre achar, ter uma desculpa, né? E a desculpa agora é o Neymar, que não foi o primeiro a bater. Aliás, em 2016, nas Olimpíadas, ali no Maracanã, o Neymar foi o último a bater, porque era o decisivo. Alguém falou alguma coisa que o Neymar foi inconsequente de ser o último a bater e não foi o primeiro? Ah não, mas ele foi o último, fez o gol. Ou o Neymar é o cara. Então assim, é muito oportuno. Aí sim, aí é oportunismo agora. Entende? Para finalizar, né? Não sou Neymarzete, né? Faço questão de frisar muito bem isso. E aí o Rodrigo, vamos imaginar que as cobranças estivessem ali pau a pau. E o Rodrigo fosse o quinto a bater. E ele errasse. Eu tenho certeza que teria cara que ia dizer, mas por que não deixaram o nosso melhor batedor por último? Então, ó, rapaziada, menos. A derrota do Brasil não foi nos pênaltis. A derrota do Brasil foi com aquele futebol pífio dos 120 minutos. Aliás, não só dos 120 minutos, né? Esse futebol pífio na Copa do Mundo. Não jogou bem contra a Sérvia, não jogou bem contra a Suíça. Aliás, foi um parto ali para ganhar da Suíça. A mesma Suíça que Portugal, que foi eliminada hoje, botou 6. Perdeu para Camarões, mas era o time reserva. Ei, o time reserva do Brasil, eu não vou dizer que tem a obrigação de vencer, mas tem a obrigação de mostrar um futebol melhor do que aquele que mostrou contra, de todo respeito aos Leões Indomáveis, né? Ali de Camarões. Mas a seleção reserva do Brasil tem que jogar melhor. Não pode perder para a seleção de Camarões. E aí joga contra a Coreia. Mas aí contra a Coreia a gente já sabia, né? A gente já sabia disso. Aí pega a Croácia e aí deu no que deu. Rodrigo, você não tem que pedir desculpas de nada, meu garoto. Só acontece com quem tá ali. Você não fez por mal, você não fez por sacanagem. Você errou e só erra quem tá ali. Então você não tem que pedir desculpas de nada, você não prejudicou a vida de ninguém, você não matou ninguém. Enfim, só tá ali só acontece com quem tá ali. E você fez o que tinha que fazer, você foi lá, bateu, infelizmente não entrou, você não tem que pedir desculpas de nada não, você não prejudicou a vida de ninguém. Quero falar ontem de uma atitude que eu vi dos seguranças ali da seleção brasileira. Entrou um menino, né, e uma menina, acredito que aquele menino ali parece que é o filho do Perisic. A menina eu não sei, mas enfim, eu tô falando de crianças. E eles vêm ao encontro do Neymar e já vem lá o segurança lá e já vem para uma criança, opa, não chega perto. Gente, eram crianças, né? Deixa chegar pertinho ali, o Neymar vai lá, abraça. A menina ficou tão assustada que o sonho dela talvez era de dar um abraço no Neymar, que ela parou aonde ficou ali e não quis chegar perto. E o papel do segurança que quer? Neymar, aquela menina ali também quer te dar um abraço. Opa, chama ela aqui, vem cá, tal. Até nisso, gente, nós temos gente despreparadas da CBF. Para finalizar sobre seleção brasileira, Copa do Mundo. Agora o meu recado vai para você. Futebol não é tudo na vida não, rapaziada. Nós temos coisas bem mais importantes acima do futebol. Eu entendo que é um entretenimento, eu entendo que muitos brasileiros às vezes afogam as suas mágoas no futebol, extravasam no futebol, às vezes tem uma vida difícil e é no futebol que eles vão soltar um sorriso. Eu entendo tudo isso.
mas futebol não está acima do nosso bem-estar, não está acima do nosso ganha-pão. Então você que fechou o comércio, você que isso, você que aquilo, ó, passou, está eliminada, 26 vem aí, mas a vida segue. Chorar faz parte, enfim, eu em 86, quando tinha 9 anos de idade, eu chorei pela seleção. Em 90 não chorei, porque aquela seleção foi uma vergonha, estava mais preocupada em discutir a premiação do que jogar bola. E a gente vai aprendendo que não vale a pena. A gente fica triste no momento, mas a vida segue. E o meu conselho para você é esse. Foi eliminada ontem? Ficou triste ontem? Fechou. Mas a partir de hoje, a vida segue. Vamos sorrir, porque 2026 está logo ali. E se não ganhar também de novo, a nossa vida é muito mais do que seleção brasileira. Semifinais definidas, Argentina e Croácia, França e Marrocos. Quem assistiu meus vídeos... E eu acho bacana isso porque, além de ser uma diversão, mas eu quero fazer uma diversão séria, né? Uma coisa que vocês assistam e possa agregar também na questão de vocês, tal, aquela troca de ideia bacana, né? Aquela coisa assim que tu tá vendo e, cara, eu tô perdendo meu tempo aqui porque o bicho não fala nada com nada, apesar de eu não ser o dono da verdade, né? Nem sempre acertarei. Mas eu fico feliz aqui porque, mais ou menos dentro daquilo que trouxemos ali nos vídeos, meio que está acontecendo, né? Eu falei que a Argentina, para mim, junto com a França, Brasil e a Argentina, seriam os 3 candidatos a levantar essa taça, e ela continua viva para levantar essa taça. Eu falei da Croácia, eu só não imaginava que, né, justamente seria o Brasil, né, eliminado pela Croácia. Eu falei que dos países ali da Europa, a Croácia, primeiro daqueles países da antiga Iugoslávia, né, ali daquela região dos Balcãs, a Croácia para mim é a que herdou os melhores jogadores, né? Aliás, se nós fizéssemos hoje uma seleção daquela antiga Iugoslávia aí, com jogadores da Croácia, Sérvia, Montenegro, a seleção da Croácia com certeza seria a base dessa seleção Iugoslávia se existisse hoje em dia, né? Enfim. Então eu falei que eu não arriscaria deixar a Croácia fora de uma semifinal e de uma final. Justamente foi o que aconteceu. França, e eu falei da França, né? Falei que a França, com os 8 jogadores cortados, ela, para mim, eu igualaria ela na mesma prateleira que Brasil e Argentina. Com os 8 jogadores, sem os 8 jogadores cortados, praticamente 6 seriam titulares, eu deixaria ela sozinha na prateleira de candidata, na prateleira mais alta, né? Como candidata sozinha para levar esse título. Mas com os cortes eu igualo França e Argentina. A questão de Marrocos, quem acompanhou aí alguns posts, né? Posts, né? Enfim, alguns comentários meus aí antigos antes da Copa, eu falei olho na seleção marroquina. E no vídeo eu falei que das seleções africanas, no papel, a seleção de Marrocos era mais forte para mim, mas eu precisava ver agora dentro de campo disputando uma Copa do Mundo a Vera. Então quem acompanhou aí, com certeza não está surpreso com a campanha de Marrocos, não. Valeu, um abraço e vamos que vamos!